Olá, seja muito bem-vindo ao Código Aberto, o programa que traz as últimas notícias e informações sobre as novas tecnologias. Meu nome é Fernando Bispo e neste programa vamos falar sobre a regulamentação dos data centers dedicados à inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto, conversaremos com Marcos Siqueira, vice-presidente de vendas. Marcos ocupou diversas posições de liderança, é graduado em tecnologia com MBA executivo pelo INSPER e MBA em finanças pela FIA. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com você e compartilhar um pouco da nossa experiência e como que a gente enxerga esse mercado tão potencial de inteligência artificial aqui para o nosso país. Nós que agradecemos a tua disponibilidade, Marcos. Para a gente começar, explica para as pessoas o que é um data center. Legal. Acredito que uma forma eh, legal de explicar é que muito se fala sobre serviços em cloud, né? Então, todos nós consumimos os nossos serviços em cloud hoje em dia. Mesmo quem não é tão adepto à tecnologia, acaba consumindo vídeos por streaming, né? Através das plataformas que têm aí os vídeos disponíveis. E quando a gente fala em serviços de cloud, isso só é possível por dois aspectos. Primeiro, porque existe conectividade disponível e as pessoas estão usando os seus celulares cada vez mais. Mas, do outro lado, é porque esses dados, esses vídeos, a rede social, os serviços de banco, todos os serviços que a gente consome no dia a dia, são serviços de tecnologia e estão hospedados em um data center. O data center, propriamente dito, é um grande espaço, uma sala muito grande, onde você coloca todos os servidores, todos os equipamentos de tecnologia ali, e dentro deste data center a gente tem toda uma infraestrutura de energia elétrica ininterrupta, nunca para, não pode parar de forma nenhuma. Você tem uma questão de refrigeração. Por quê? Porque esses equipamentos de tecnologia, eles dissipam muito calor. E a performance dele é quando ele está numa temperatura, uniforme. Então você tem uma questão de ar-condicionado que também trabalha 24 horas, 7 dias por semana de forma ininterrupta, para que esses equipamentos possam trabalhar entregar a solução da melhor forma possível. E dentro desse data center também, você tem inúmeras formas de conectividade com o mundo inteiro. Então, um data center, de uma forma mais simples possível, é como se fosse um hotel para os equipamentos de tecnologia. É como se fosse um hotel para os servidores que a gente consome os dados. Muitas vezes a gente acredita que esteja em cloud e de fato está em cloud, só que esse serviço em cloud, ele utiliza serviços de data center como esse que nós estamos mostrando aqui. Agora, Marcos, você falou em várias questões, a questão da energia elétrica, a temperatura desses data centers e essa transferência de dados. Como que o Brasil está posicionado hoje, quando comparado com países mais avançados, com relação tanto à geração de energia elétrica, quanto para quando os dados vão para outros lugares, esse caminho que os dados levam, os cabeamentos, os sistemas de internet, como que o Brasil está posicionado hoje? É interessante porque o Brasil, ele está super bem posicionado. Vou começar falando sobre, energia elétrica. O Brasil, ele tem uma geração de energia próximo a 90% vindo de fontes renováveis. Isso, obviamente, é um grande destaque no mundo inteiro, porque os outros países não têm essa proporção de geração de energia por fontes renováveis. Então, nesse sentido, o Brasil está muito à frente da maior parte dos países. Um outro ponto importante, ainda associado à energia elétrica, é que hoje o Brasil gera mais energia do que consome. Então, aqui também tem uma grande oportunidade, porque os data centers, obviamente, consomem uma boa parte da energia, mas quando a gente olha o consumo atual, nós estamos falando que menos do que 2% do consumo de toda a energia gerada no Brasil estão sendo consumidas por serviços de data center. Então, ainda tem um espaço muito grande para que os serviços de data center possam crescer
E o Brasil já está preparado para isso, porque gera energia e gera energia, 90% dela de fontes renováveis. Por outro lado, quando a gente pensa em conectividade, o Brasil tem uma malha de fibra ótica espalhada, tanto por vias terrestres, atravessando os estados, as cidades, mas o Brasil também tem muita conectividade vindo por cabo submarino. Então, o Brasil tem conectividade com todos os continentes, o que facilita e coloca o Brasil como um grande potencial hub de data centers, principalmente voltados para inteligência artificial, soluções em cloud, porque o Brasil tem energia e o Brasil tem conectividade disponível, o que é necessário. Porque um data center, por melhor que ele seja, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de resiliência, se esse data center não tem a conectividade necessária com todos os lugares do mundo, ele deixa de ser tão relevante assim. Então, o Brasil está bem posicionado, e a empresa que eu represento aqui é a Ascente, nós trabalhamos muito focados nesse aspecto. Como que nós conseguimos sempre entregar para os clientes uma infraestrutura com altíssima resiliência, o serviço do cliente nunca fica indisponível, e por outro lado, como que esses dados que são gerados e armazenados nos nossos data centers se comunicam com qualquer lugar do mundo com um termo conhecido como latência. Latência é o tempo da resposta do lado A para o lado B. É o tempo da resposta de São Paulo para Miami e por aí vai. Quanto menor é essa latência, melhor é a percepção do usuário de que as informações estão disponíveis para ele exatamente no momento que ele precisa. Agora, Marcos, qual a importância de se investir maciçamente no desenvolvimento não só desses data centers, mas em sistemas mais modernos, como você falou, sistemas mais adequados para essa maior velocidade, quando se fala em desenvolvimento, não só das empresas, mas dos governos, das escolas, enfim, de todas as instituições. Qual a importância de se investir nesse setor? Olha, eu trouxe aqui alguns minutos atrás que tudo depende de conectividade. E vamos fazer um paralelo com poucos anos aqui que passamos. Alguns anos atrás, nós falávamos de internet nos nossos telefones através de conectividade 3G. Hoje em dia, quando a gente começa a consumir um pouco mais de velocidade, como 5G, nós, sem a gente perceber, nós já estamos consumindo, nós já estamos produzindo, nós já estamos armazenando e processando mais dados do que nós fazíamos lá atrás. Então, a importância de nós termos efetivamente um investimento em infraestrutura, investimentos em conectividades associados a isso que nós estamos conversando, é que o Brasil passa a ter acesso a soluções, a aplicações, a serviços que nós ainda não tínhamos. Então, o investimento em infraestrutura, ele possibilita o desenvolvimento do próprio país, porque muitas novas empresas surgem, muitas novas demandas aparecem, e nós, como usuário, nós não sabíamos, até alguns anos atrás, nós não sabíamos que nós tínhamos a necessidade de ter um smartphone. Hoje em dia, às vezes a gente lembra que o smartphone também faz ligação. Por quê? Porque o smartphone nós usamos hoje para tantas coisas, mas isso só foi possível porque houve investimento em infraestrutura, data centers, conectividade e principalmente em tecnologia. Então, esse é um exemplo. Quanto mais investimento o mercado fizer, quanto mais investimento o Brasil como um todo realizar em plataformas de infraestrutura, tecnologia, conectividade, maiores são as possibilidades para que nós, cidadãos brasileiros, possamos consumir serviços cada vez mais, serviços diferenciados. E para as empresas também são oportunidades de desenvolver e gerar novos negócios que a gente ainda não estava mapeando ou que eventualmente a gente ainda não tinha desenvolvido ou disponibilizado aqui no Brasil. Marcos, quando a gente fala em equipamentos, você citou os smartphones, por que esses equipamentos ainda são muito caros no Brasil? Eu sei que eles são normalmente produzidos lá fora, existe a questão do imposto, da importação, mas como baratear e facilitar o acesso a esses equipamentos para toda a população?
Obviamente que quando nós falamos de tecnologia, em grande escala, muitos desses equipamentos são de fato importados. E quando você tem esse processo de importação, muitas vezes você tem uma questão de carga tributária que eventualmente possa ter esse impacto. Então, existem alguns aspectos, alguns pontos aqui bastante importantes que precisam ser avaliados, né. Obviamente, o apetite do mercado como um todo de fazer essas produções dessas tecnologias aqui no próprio país. Obviamente que isso poderia acelerar bastante e até mesmo ter uma competitividade e atratividade do ponto de vista financeiro bem interessante. Mas também o outro lado está associado à carga tributária, quando você faz uma importação de equipamentos de tecnologia. Então, eu acho que esses aspectos são importantes serem avaliados para que o Brasil possa, a cada dia, continuar traçando, continuar trabalhando, de uma forma bem assertiva no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, na disseminação da tecnologia em grande escala, fugindo também dos grandes centros, mas para que isso consiga atingir toda a população do país. Então, acho que esses pontos são bem importantes para que a gente consiga ter isso disseminado de uma forma mais maciça no nosso país. Para Marcos, existe um projeto de lei do Senado Federal que quer regulamentar não só os data centers voltados à inteligência artificial, mas quer regulamentar também os profissionais que trabalham nessas áreas, as estruturas, né, as infraestruturas para a construção desses espaços, monitorar também o sistema de energia elétrica que vai ser utilizado. Qual, na tua opinião, é a importância desse envolvimento maior dos governos, dos deputados e senadores para se regulamentar toda essa questão? Olha, eu acredito que mercados regulados, né, quando a gente fala de um marco legal voltado para data center, é sempre interessante, eh, porque pode gerar inúmeras oportunidades para que o Brasil consiga atrair cada vez mais investimentos. Por que que isso pode gerar mais oportunidades? Porque quando a gente vai investir em um data center, na construção de um data center, a gente está falando de alguns milhões de dólares. Junto com isso, tem todo o investimento que os clientes vão fazer para equipamentos de tecnologia que vão ficar dentro desses data centers. Quanto maior a clareza do ponto de vista tributária, regulatória, maiores serão as atratividades que o investidor internacional vai identificar no país e vai falar: eu tenho segurança de fazer os meus investimentos de milhões de dólares no Brasil, porque eu sei da segurança jurídica que está associado a tudo isso. Então, a importância que eu vejo de um marco legal associado a data center, ele pode potencializar muito essa atratividade para novos investidores e os atuais investidores continuarem investindo maciçamente no nosso país, que vai fomentar toda essa questão que eu compartilhei há pouco. No entanto, quando a gente fala também de marco legal, marcos regulatórios, existem sempre alguns cuidados. Por quê? Se nós colocamos de inúmeras travas, também isso pode afastar, porque quando a gente está falando de alguns milhões de dólares, muitos milhões de dólares de investimento, você quer ter a segurança jurídica, a segurança tributária, mas você também quer ter a visibilidade de que você vai conseguir operar adequadamente ali e que o seu serviço será prestado adequadamente para os clientes. Então, você tem esses 2 aspectos, mas eu particularmente junto aqui com a empresa, nós enxergamos que o marco legal ele é positivo para a indústria e ele de fato ele vai atrair muito investimento e muitos novos clientes que precisam estar no Brasil terão mais apetite, porque eles terão mais segurança de fazer esses grandes investimentos no país.
Quando se fala, Marcos, em mão de obra, nós temos cursos e profissionais qualificados para atuar nessa área tão complexa, que exige uma formação muito específica, exige um conhecimento que tem que ser aprimorado dia a dia, o tempo inteiro. Nós temos essa mão de obra hoje preparada para atender a toda essa demanda? Olha, o Brasil, ele tem uma mão de obra muito qualificada. Por exemplo, um data center, nós temos muitos funcionários, muitos colaboradores nossos aqui que mantêm o data center operando 24/7, que são profissionais, engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, eletricistas, profissionais que também são focados no atendimento ao cliente, profissionais de tecnologia. Nós temos profissionais de diversos segmentos e com diversas experiências para que você consiga entender e fazer o data center como um todo funcionar. Então, sim, nós temos mão de obra. No entanto, quais são os grandes desafios? Operar e manter um data center, eh, o desafio é que existem cursos hoje do engenheiro elétrico, do engenheiro mecânico e diversos outros perfis de engenharia. Mas não existe um curso específico, ou pelo menos não tão difundido, cursos para operar serviços de data center. Então, isso é necessário que você pegue profissionais do mercado, com essas experiências que eu trouxe há pouco, e que esses profissionais aprendam no dia a dia como é operar, porque não é apenas operar uma questão elétrica ou mecânica, mas é você ter a clareza que nós estamos operando um ambiente de missão crítica, que não pode parar e que a sua tomada de decisão técnica, ela é imediata. Então, o que nós fazemos? Independente da capacitação dos profissionais que nós contratamos, nós temos treinamento quase que diário para todos os nossos colaboradores, para que eles estejam sempre aptos, para que no momento que tiver a necessidade, eles saibam exatamente operar da forma que está descrito nos nossos processos e procedimentos. Então, a resposta é: nós temos mão de obra, mas nós temos que continuar fomentando bastante o desenvolvimento desta mão de obra, porque vai continuar sendo muito requerido daqui para frente. Quando a gente fala sobre data centers, a gente observa que data centers existem basicamente três perfis. O primeiro perfil é o data center focado em cloud computing. Então, são as grandes empresas de tecnologia mundial, as maiores empresas de tecnologia do mundo, que são os provedores de cloud, e elas usam data centers como o dos nossos. Então, aqui eu tenho um perfil de data center. Eu tenho um segundo perfil de data center, que é o que nós chamamos perfil de data center voltado para o enterprise. O que é o enterprise? São todos os segmentos. É uma grande empresa do segmento financeiro, pode ser um grande banco, uma empresa de investimento, pode ser um grande e-commerce, pode ser uma empresa de prestação de serviço, uma transportadora. Esse é o mercado enterprise. Então, as características desse data center é ligeiramente diferente. Só que você tem agora também o mercado de data center com foco em inteligência artificial. Então, enquanto nós falávamos de um tamanho de data center de 20 megas, 30, 40, 50 megas de energia elétrica, quando a gente fala de data centers de inteligência artificial, nós estamos falando de data centers 5 vezes maiores do que isso ou 10 vezes maiores do que isso. Então, quando a gente volta para sua pergunta sobre mão de obra, eu posso te afirmar que nós temos a mão de obra para o hoje, mas nós precisamos continuar investindo para que tenhamos a mão de obra para suportar toda esta demanda que está por vir. Mas a boa notícia que eu posso compartilhar é que o Brasil ele compete com diversos países e quando a gente pensa em América Latina, o Brasil tem uma experiência em operação de data center, em operação de conectividade muito à frente. Então, obviamente, isso nos qualifica bastante, porque nós temos maturidade para operar tudo isso. Então, a gente consegue trazer esses investimentos, trazer esses clientes para cá, porque nós temos mão de obra qualificada
E temos, obviamente, o compromisso de empresas como a Ascente, que continua fazendo investimentos na qualificação de mais mão de obra, para que a gente possa continuar crescendo de uma forma sustentável, gerando oportunidade para a população e atendendo os clientes de uma forma muito sustentável. Marcos, qual o tamanho desse mercado quando se fala em data centers tradicionais, digamos assim, e esses novos, né, voltados à inteligência artificial? Qual o tamanho desse mercado hoje no Brasil e até onde ele pode chegar num curto prazo? Olha, quando a gente fala desse mercado de cloud e esse mercado de enterprise que eu comentei há pouco, só para você ter uma referência, a Ascent é uma empresa que teve o seu CNPJ criado em 2010, basicamente, então até poucos anos atrás nós éramos uma startup, e hoje só a Ascent possui 20 data centers em operação no mercado brasileiro. No mercado da América Latina, nós temos neste momento, enquanto nós estamos conversando aqui, 24 data centers em operação, porque temos outros dois no Chile e no México. Só que, além dos 24 que eu tenho comentado com você da América Latina, nós já temos outros 10 data centers que estão em construção ou em fase de desenvolvimento para que nós possamos começar a construção no futuro próximo. Nós somos o líder de mercado, então eu posso te afirmar, nenhum outro player do mercado tem mais do que nós, não tem mais data center do que nós temos aqui no Brasil. E como eu comentei, nós temos 20. Eu estou falando isso do ponto de vista atual. Quando nós começamos a olhar para o mercado, voltado muito mais para as possibilidades de crescimento associado à inteligência artificial, eu posso te afirmar que a expectativa para os próximos 5 anos é que este mercado de data center, ele vá não apenas dobrar de tamanho, mas ele pode triplicar o tamanho. Não apenas em quantidade de data centers, mas principalmente do tamanho de cada um dos data centers. Eu comentei alguns minutos atrás que o data center, no modelo tradicional que nós conhecemos hoje, é um data center para entre 20 a 50 megas de energia elétrica. Esse é o tipo de consumo desse data center. Quando nós falamos de inteligência artificial, esses números podem passar de 200, muitas vezes nos mesmos metros quadrados. No mesmo espaço que você constrói um data center de 20 megas, um data center de 50 megas, você vai passar a construir um data center de 100 a 200 mega. Por quê? Porque aumenta a quantidade de energia que vai ser consumida pelos equipamentos associados à inteligência artificial. Então, a potencial do segmento de data center e o potencial do ecossistema associado à infraestrutura, ele pode mais do que dobrar nos próximos 5 anos, o que mostra que, de fato, existem grandes oportunidades para que o Brasil possa atrair grandes investimentos, não apenas para data center, porque quando eu falei o ecossistema, eu estou falando de data center, eu estou falando do segmento de energia elétrica, eu estou falando do segmento de conectividade, eu estou falando de tecnologia, e tudo isso gera mão de obra. Não é apenas uma mão de obra para especificamente o mercado de data center, mas esse ecossistema como um todo, ele pode gerar inúmeras oportunidades para o nosso país. Quando se fala agora em inteligência artificial, ela pode ser aplicada nas mais diversas, aliás, acho que praticamente em todas as áreas do conhecimento, todos os segmentos, enfim, de logística, na medicina. O que a gente pode esperar da inteligência artificial para esse prazo curto que você falou de 5 anos, com essa quantidade de data centers, essa facilidade de acesso às ferramentas de inteligência artificial? O que a gente pode esperar nesse curto prazo? Olha, hoje as operações os serviços de inteligência artificial que nós consumimos, né, no nosso dia a dia, eles são, a grande parte deles, hospedados em outros países. E ainda assim, o mercado já começou a usar muito esses chats, né, que a gente vai ali, fica interagindo e por aí vai. Mas a grande verdade é que isso que é bastante conhecido pela população, né, que são os chats de interação ali, surpreendeu bastante
toda a população, mas isso é uma pequena parte do que a inteligência artificial é capaz de fazer. A inteligência artificial, ela pode nos ajudar com grandes tomadas de decisões associadas à prevenção de doenças, ele pode nos ajudar a prevenções de acidentes. Então, existem diversas formas que a inteligência artificial pode potencializar tecnologias e, ao mesmo tempo, pode evitar que diversas situações possam ser evitadas. Por quê? Porque através de ferramentas, através de bases de dados que são treinadas, isso é possível. Existe a possibilidade que, de alguma forma, nós possamos tomar decisões preventivas, e essas decisões elas podem ser manuais ou automatizadas, de acordo com o que cada empresa ou que cada situação decidir. Porque a gente fala hoje em dia, a gente vê aí com uma certa frequência o pessoal falando sobre os robôs, o pessoal falando sobre carros autônomos. Sim, tudo isso é possível, mas tem muito associado também ao ganho que nós podemos ter nas prevenções. Quando a gente fala sobre saúde, quantas pessoas não adorariam ter a possibilidade de ter um diagnóstico preventivo antes que de fato uma doença venha a desenvolver dentro do corpo? Então, tudo isso passa a ser possível pelo modelo da solução que a inteligência artificial pode proporcionar. E também por isso que existe a importância de ter a inteligência artificial também hospedada e rodando dentro do nosso país. Porque quanto melhor for a conectividade, quanto menor for o tempo de resposta entre o que eu estou pedindo e a inteligência artificial está me devolvendo, melhor é o resultado. E se esse dado está no nosso país, a nossa percepção é milissegundos. Se esse dado não está no nosso país, a gente vai dar o comando aqui, a informação vai ter que trafegar até um outro continente, até um outro país e voltar. Então, a nossa percepção não necessariamente vai ser a mesma. Mas eu enxergo que nos próximos 5 anos a gente vai ver uma mudança considerável sobre a aplicação de inteligência artificial, principalmente quando toda essa questão de inteligência artificial estiver efetivamente disponibilizada e em operação aqui no nosso país. Marcos, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade e a tua presença, mesmo que virtualmente, aqui no nosso programa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer conversar um pouco com você, explicar um pouco como nós temos trabalhado nessa indústria e espero ter demonstrado um pouco o nosso otimismo aqui em relação a todos esses investimentos que nós traremos aqui para o nosso país. A gente que agradece, Marcos. Muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo. Até lá.